desses textos está em Salmos de número 104, verso de número 24. Quem achar pode ler, e se caso os irmãos em casa também puderem ler, eu não sei se os meninos aí conseguem projetar na tela, se possível, que vai ser muito bom até o pessoal que está em casa poder acompanhar o nosso raciocínio em relação ao que vamos falar aqui. Então, meus irmãos, quando os irmãos acham, qual é o pensamento a respeito dessa confissão? Que nada no mundo ou no universo que nós chamamos de esse universo visível, o que os nossos olhos podem ver, é evidente que hoje nós temos uma agência espacial, a NASA, lá dos Estados Unidos, que estudam e tentam explorar todo esse universo. Enfim, esse universo visível, nem qualquer coisa que há nele, quer em substância, quer em forma, é autoexistente ou eterno. O que nós percebemos aqui, meus irmãos, que mesmo que possamos ter, como o Sol, que tem um grande poder de calor, de trazer luz, de justamente trazer ao nosso planeta Terra essa luminosidade, justamente esse calor que precisamos, mesmo assim o Sol ele não tem poder de autoexistência, assim como também todos e quaisquer planetas. Nem mesmo nós, meus irmãos, hoje temos o poder da autoexistência. É evidente que nós recebemos uma alma que é eterna, mas ela se tornou eterna porque o próprio Deus é quem deu a eternidade. Então a nossa alma, ela não existiu a partir da eternidade, no sentido como Deus. Não houve um começo e nunca terá um fim. Nós existimos a partir da palavra, da formação que Deus trouxe ao homem e o espírito de fôlego de vida que Ele soprou. Então nós nos tornamos alma vivente. Mas mesmo sendo alma vivente, mesmo assim, como criação, nós não temos poder de autoexistência, assim como qualquer ser celestial, angelical ou qualquer natureza criada por Deus, quer seja aqui na terra ou fora dela também. Salmos de número 104, o que está escrito aí, meus irmãos, no verso de número 24, vamos ver aí. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Observem, o salmista compreendendo que toda a criação e toda a variedade de criação veio a existir por causa do Senhor Deus, como nós lemos em Gênesis capítulo de número 1. A gente percebe ali que Deus, Ele separa, Ele faz, Ele cria, Ele traz existência, quer animais que moram nas águas, debaixo da terra, sobre a terra, que voam. Então todos os seres que foram criados, o salmista entende que Deus formou, as fez com muita sabedoria, e nessa terra que nós vemos a riqueza de Deus. Apesar, meu irmão, que se tiver uma nave espacional de turismo para conhecer alguma coisa fora da terra, eu vou ser um dos primeiros a entrar, porque eu sou vislumbrado com as coisas que Deus criou, Tanto é que o meu desejo quando era ser pequeno era ser astronauta. Até hoje, de vez em quando, eu fico olhando no Mercado Livre, rapaz, será que eu compro uma luneta? Será que eu compro um telescópio? Porque, meus irmãos, eu acho fantástica a criação de Deus. E a maneira como Deus, de forma peculiar, cria cada coisa, sabe? As cores, o formato, a textura, o cheiro. Então a gente percebe que, como o salmista diz, que sabedoria, Deus cria todas as coisas. E essa sabedoria, ela é imensurável. Quem puder, abre em Jeremias, capítulo de número 10, verso de número 12. Vamos ver se os meninos da mídia aí estão rápidos aí. Jeremias, capítulo de número 10, versículo de número 12. Quem achou pode ler. Se não achou, leio. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo com sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Olha só, Ele fez a terra com o seu poder, estabeleceu o mundo com a sua sabedoria
e com a sua inteligência estendeu os céus, ou seja, Ele ampliou toda a criação, não apenas na questão humana terrena, mas também nas questões celestiais. Não é à toa que também em Salmo 19 fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, meus irmãos, quando nós falamos sobre esse Deus Criador, segundo o que nós entendemos a respeito da criação, o que nós confessamos como congregacionais, que o Deus único, que é Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, a criação não parte apenas de uma só pessoa da divindade, da trindade, mas parte a partir das três pessoas que são um só, né? É uma coisa meio louca, como diz Agostinho: tente explicá-la e perderá a sua cabeça, tente negá-la e vai perder sua alma. É uma coisa mais ou menos assim, falando sobre a trindade. Mas a trindade estava presente em toda a criação: Deus Pai, o único Deus, o Filho, o Espírito Santo, que no princípio criou do nada os elementos do mundo e os trouxe à sua presente forma, e que os estágios particulares dessa obra, os quais se acham registrados em Gênesis, se realizaram no espaço de 6 dias. É evidente, meus irmãos, que alguns teólogos, colocam que a criação, ela de fato pode ter sido em 6 dias, antes de formar o homem, como também alguns, em uma teoria, voltada para a questão da criação, creio que houve um espaço muito grande de uma criação para outra, ou seja, não foram 6 dias de forma literal, poderia ter cada, milhões e milhões de anos no intervalo de cada dia, mas eu creio, meus irmãos, como os irmãos também creem, que Deus é poderoso para fazer em 6 dias todas as coisas. Nós não estamos falando de qualquer Deus, nós não estamos aqui teorizando um Deus que a gente criou na cabeça, nós estamos falando daquele que é poderoso, criador e que trouxe à existência todas as coisas. Então nós cremos sim, que em 6 dias Deus possa, com certeza, e fez todas as coisas. Ele é poderoso para isso. Então estamos falando de Deus que transcende todas as coisas, e como eu sempre falo e volto a dizer aqui, é como se o mundo estivesse aqui neste copo, dentro desse copo. Deus é tão poderoso que Ele enxerga a natureza de fora, e eu não falo apenas da terra, estou falando de todo o sistema solar, de toda a galáxia que nós vivemos, de todo o universo existente, criação celestial, angelical, homens, seres, qualquer coisa neste universo, vasto universo, Deus olha de fora, de tão poderoso que Ele é. Ele olha a criação, fica olhando assim, e dá uma olhadinha para lá. Esse é o nosso Deus que nós cremos. Então esse Deus pôde sim criar toda a humanidade em 6 dias, e no 7º criar a sua mais excelência, que é justamente nós, seres humanos, e louvamos a Deus por isso. Então, que ao serem completados por Deus, todas as coisas eram muito boas, segundo a sua espécie. Nós vamos perceber em Gênesis capítulo de número 1, que todas as coisas que Deus criou, Ele sempre usou a expressão muito bom, muito bom. Por que Ele usa essa expressão? Porque a sua criação, a criação que Ele traz do nada, certamente, meus irmãos, é muito boa. Tudo que Deus fez foi de forma excelente. Olha a complexidade da botânica que nós temos, da natureza. A gente olhar para o Amazonas, tantas variedades de árvores, e espalhadas também em toda a terra. Agora então, meus irmãos, a gente percebe que esse Deus, Ele forma de forma maravilhosa todas as coisas, e chama essa criação de muito boa. Ele não fala que foi medíocre, que foi infeliz na criação. Tudo Ele diz muito bom. Olha só, se você está em Gênesis capítulo 1, Ele vai expressar aí que Ele fez, verso 10, muito bom. Verso 11 de 1º capítulo de Gênesis, muito bom. Verso 12, muito bom. Tudo você vai ver a expressão que Deus fazendo, Ele viu que era muito bom. Mas por que Deus cria todas as coisas? Qual é o desígnio de Deus da criação? É justamente manifestar não a glória da sua criação, porque nós achamos que Deus, ao criar todas as coisas, Ele está manifestando a glória da sua criação. Não, Ele está manifestando a sua própria glória na criação. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, depois no 2º ponto nós vamos falar sobre isso,
que às vezes muitos cristãos pregam, que Deus criou todas as coisas para que o homem, apenas o homem, pudesse habitar. Ou seja, Deus entregou a humanidade de mão beijada para o homem, com certeza. Mas a criação não foi criada por causa do homem. Não foi criada apenas em detrimento ao homem. Apesar que Deus manifesta a sua glória, e o mais excelente de toda a sua criação, que é justamente nós, seres humanos, e alguém podia dizer, ufólogo, né? Mas tem ET por aí. Bem, Deus é poderoso para criar ET? É poderoso, mas uma coisa eu sei, a Bíblia me diz que eu sou a imagem e semelhança dele. Se os ET foram criados, não sei não. Se os ufólogos criaram, mas eu sei que Deus falou, pela sua palavra, que nós, seres humanos, fomos criados à sua imagem e semelhança. Apesar que eu conheço alguns teólogos que creem nos extraterrestres. Ok, bem, não é a nossa discussão. Mas volto a dizer e ser enfático. O que a Bíblia diz, quem criou a sua imagem e semelhança? Nós. Você pode dar uma glória a Deus? Então você não é feio não, meu irmão. A gente não é tão feio não, a gente se tornou feio por causa do pecado. Mas fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então toda a criação não manifesta a sua própria glória. Por que toda a criação não manifesta a sua própria glória? Porque é o que nós falamos inicialmente. Nenhuma criação tem poder de alta existência. Nenhuma criação, quer seja na terra ou fora da terra, tem esse poder de alta existência. Então ele não pode refletir a sua própria glória se não tem essa alta existência. Mas esse Deus que nós cremos, que é eterno, que existe, meus irmãos, já é antes de todas as coisas. Tanto é que o próprio Provérbios 8, que a sabedoria, né, narra a respeito de quem é Deus, que antes que a sabedoria ela é criada no mundo, Deus já existia há muito tempo. Então esse Deus, ele cria todas as coisas para que a criação o louvasse, o glorificasse. Não é à toa que Paulo, aos Romanos, capítulo 11, verso 36, fala que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quando nós lemos Apocalipse capítulo de número 5, você vai ver escrito ali, João escrevendo que todos os seres, quer na terra, debaixo da terra, nos mares, nos ares, todos os seres se dobrarão diante do Senhor. É a sua natureza, é a criação de Deus, louvando e adorando aquele que de fato tem toda a honra, toda a glória e todo o poder. As Escrituras também, meus irmãos, vamos perceber que falam de um tempo em que o mundo era absolutamente inexistente. A terra era sem forma e vazia, não existia forma. Tem até uma expressão que é usada que é ex nihilo, nihilo, alguma coisa assim, que é do nada, né? Então, a terra era o nada. Essa terra que nós moramos era vazia, ela não tinha forma. Mas o nosso Deus, Ele cria, Ele faz todas as coisas e traz existência a esse mundo de forma perfeita, tudo que Ele criou. Então, nesse vazio, nessa esfera informe, se podemos dizer assim, Deus ele traz à existência algo excelente na criação, algo maravilhoso nessa criação. E essa formação da terra é justamente, volto a dizer, ser enfático para glorificar o nome do Senhor. Olha só o que podemos, meus irmãos, ver quando o Salmos 90, verso 2 fala. Olha só o que diz aí. Quem está com a Bíblia aberta, Salmos de número 90, verso de número 2. Hoje teremos assembleia. Se ocorrer um pouco, os irmãos falam, pastor, desacelera. Os irmãos podem dizer assim, tá, meus irmãos? O que Salmos 90, verso 2 fala, meus irmãos? Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes que tudo fosse formado, ou seja, esse planeta informe, sem forma e vazia, como Gênesis 1 fala, verso 1, Ele faz, e nessa criação, nessa formulação do mundo, nessa perfeição de sua criação, Ele mostra também o seu poder de eternidade. Então, o nosso Deus, meus irmãos, Ele realmente fantástico. Então, Deus criou todas as coisas, céu, terra. Em Crônicas fala que Deus ele habita nos céus dos céus.
Então a gente dá a entender que não é apenas existe esse céu, atmosfera, tem estratosfera, tem outros céus. E esse Deus é tão maravilhoso que Ele está acima de todos os céus. Irmão, lembra o que a imagem que eu fiz aqui? Então esse é o Deus. E toda a criação, meus irmãos, revela o seu poder de eternidade. E nada neste mundo, por mais belo e excelente, volta a dizer, pode ser sustentado por si mesmo, a não ser por causa da palavra do Senhor. Ou seja, o capim é capim, e é sustentado como capim por causa do quê? Da palavra de Deus. O céu só é céu, e continua sendo céu por causa da palavra de Deus. Então todo ser existente só tem permanência por causa da palavra de Deus, e isso revela também a sua eternidade e o seu poder absoluto sobre todas as coisas. Vamos adiantar. E é por isso, meus irmãos, que é pela fé que nós entendemos que Deus criou todas as coisas. Apesar que nós vimos algumas teorias de forma inicial, Big Bang, teoria M, a teoria da cosmológica e outras teorias, mesmo que algumas outras religiões, que até mesmo são tidas como cristãs, elas falam sobre os seus deuses, o politeísmo. Enfim, nós cristãos cremos na palavra do Senhor e defendemos pela fé e entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não se fizeram das coisas que apareceram, ou seja, tudo existiu do nada. Ele trouxe pelo seu poder do nada a existência de tudo que nós vemos hoje, quer sejam coisas visíveis ou invisíveis. E aonde nós podemos ver isso? Hebreus capítulo de número 11. Hebreus 11, verso de número 3. O que está escrito aí, o autor diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, somente um Deus soberano, poderoso, eterno, que trouxe a existência do nada, ou que nós chamamos de ex nihilo, do nada, toda a existência, toda a criação. E se Deus, meus irmãos, não fosse de fato o Criador? Se Deus não tivesse criado toda a substância, quem seria então? Existe porventura outro Deus que poderia ter criado todas as coisas? Será que em nossa mente, em nosso conhecimento, alguém poderia ter criado? Aí você pergunta, mas eu creio na teoria do Big Bang, que foi um átomo. Quem criou o átomo? Será que o átomo existiu do nada? Ou se, como diz, há alguns que creem pegando a teoria da relatividade de Einstein, não, isso é relativo, começou a existir algumas coisinhas aqui, e de repente isso foi. Bem, se você crê no Big Bang, eu quero dizer uma coisa, se você crê que foi um ato primordial, que trouxe a existência de tudo, eu quero dizer que foi Deus quem criou o átomo primordial, se é que você crê no Big Bang. Então todas as coisas, por mais que as teorias, que eles possam inventar a respeito de toda a criação, Deus foi quem criou todas as coisas. E é evidente, meus irmãos, que temos essa evolução na criação, mas não na visão evolucionista de Darwin. E mesmo que você diz, eu creio na evolução de Darwin, mas você fala, nós somos justamente a evolução do macaco, Ô meu querido, se é para ser evoluído como macaco, eu queria ser King Kong. Eu não queria ser chimpanzé, nem orangotango. Um cientista, meus irmãos, há muitos anos atrás, 2013, na revista, se não me falha a memória, eu estou tentando lembrar se foi em 2013, eu li numa revista chamada Super Interessante, muitos anos atrás, que os cientistas acharam no corpo humano a mesma substância da Terra. Então isso já desfaz a teoria de que o homem se evolui do macaco. Há uma evolução.
Ou seja, os mesmos cientistas que criam a teoria de que o homem veio do macaco, eles mesmos se destroem. Porque depois vai procurar pesquisar que não tem nada de evolução. O homem não é um fruto de uma evolução. O homem não é fruto de uma criação secundária, porque é isso que nós entendemos, que toda criação ela é muito boa, mas o Senhor Deus criou o homem e foi muito excelente. Então nós não somos uma criação secundária de Deus, nós somos uma criação primária de Deus. Nós não fomos criados de uma espécie inferior da criação. Nós somos criados uma espécie justamente da imagem e semelhança, fomos criados na imagem e semelhança de Deus. E Deus, meus irmãos, Ele não é algo secundário, Ele não é um animal irracional, porque se formos criados e somos considerados animais irracionais, logo Deus também é um irracional. Então Deus nos cria com raciocínio, inteligência, senso de justiça, senso de moral, características da imagem de Deus. Então nós somos sim um ser criados, apesar que fomos criados inferiores ao nosso Deus, mas somos superiores à criação de todas as coisas, plantas, animais, vegetais. Nós somos superiores porque somos justamente vindo da imagem e semelhança de Deus. Deixa eu adiantar lá para frente. Então, o que nós atribuímos como congregacionais? A criação, que existe um Deus absolutamente, sem distinção de pessoa. Nós cremos num Pai que criou todas as coisas, um Deus. Nós cremos que através do Filho também, Deus Ele trouxe muitas coisas à humanidade. O Pai, através do Espírito Santo, nós cremos. Então nós cremos nessa Trindade que criou todas as coisas e trouxe à existência tudo. Na seção 2... que é justamente que vai falar sobre a criação específica do homem, porque no primeiro, nós cremos e confessamos que aprove Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, manifestar a sua glória e seu eterno poder, sabedoria e bondade no princípio, criar ou fazer do nada um mundo. Mas o segundo ponto, nós congregacionais cremos, que depois de haver Deus criado todas as outras criaturas, Ele criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais. Vamos lá? Gênesis capítulo de número 1, verso de número 27. Eu sei que tem muitos aí, instituições, organizações, que não creem justamente que há a criação de um macho e fêmea. Mas nós, pela palavra do Senhor, cremos que Deus criou macho e fêmea. É o que nós concordamos como congregacionais dentro da palavra. Verso de número 27, capítulo 1. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, não a imagem de animal. Deus não faz nenhuma a imagem de animal, porque se Deus tivesse feito o homem à imagem de animal, seria o animal, meus irmãos, a matéria-prima da criação do homem. Então o homem não é uma matéria-prima segundo o animal, segundo a substância de animais, mas nós somos justamente criados, mesmo do barro da terra, mas recebemos o Espírito que não veio de terra, não veio de animal, não veio de planta, mas veio do celestial, do trino Deus. Então a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós congregacionais confessamos e cremos na criação do macho e fêmea, segundo aquilo que nós cremos na palavra de Deus. Outra questão também, com almas racionais e imortais. Salmos de número 8, verso de número 5. Hoje nós vamos passear bastante na palavra, porque, meus irmãos, não adianta nós trazermos uma doutrina que não estivesse baseada na palavra de Deus. Salmos de número 8, verso de número 5, eu vou ler até alguns versos anteriores, para os irmãos entenderem como que é maravilhoso a palavra do nosso Deus. Deixa eu abrir aqui, Salmos de número 8, está escrito assim, eu quero ler a partir do verso de número 3, e a gente termina no verso 5. Quando contemplo os teus céus, observe bem, naquela época, as pessoas já tinham o entendimento que havia um céu além da atmosfera, que hoje nós conhecemos como atmosfera.
quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que nele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste. Então observe, o homem foi criado menor do que Deus, mas coroou o homem também de glória e de honra. Salmos também, Eclesiastes capítulo de número 12, verso de número 7, outro texto para corroborar sobre que nós somos criados, meus irmãos, com alma racional e imortal. Eclesiastes capítulo de número 12, verso de número 7. Se alguém achou, pode ler enquanto eu estou aqui manuseando a palavra. Eclesiastes 12, 7, está escrito assim: e o pó volte à terra, falando sobre o homem, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Meus irmãos, quando um animal morre, ele tem espírito? Quando uma planta morre, o espírito da planta volta para Deus? Nós só encontramos o texto bíblico que somente quem morre volta ao pó e Deus recolhe para si o espírito, é somente do homem que recebeu alma vivente. Nenhum ser criado, quando morre, a Bíblia fala que o seu espírito volta para Deus. Então somente o homem, criado em imagem e semelhança de Deus. Isso prova que há racionalidade, né? Há uma imortalidade da alma aí. A alma não morre, a alma agora é imortal, porque Deus é quem deu imortalidade à alma. Apesar que, no princípio de todas as coisas, na criação do homem original sem pecado, Deus o fez homem para viver eternamente. O físico, a carne do homem, ela foi criada para viver eternamente. Mas o que trouxe morte no físico do homem foi o pecado. Contudo, meus irmãos, o pecado não trouxe morte à alma imortal, mas trouxe a segunda morte. Qual é? É quando a pessoa for julgada, será lançada no lago de fogo, que nós consideramos como a segunda morte. É aquela morte que a pessoa não tem mais Deus, não tem mais o Salvador. Aí, com certeza, segunda morte. Mas a alma é imortal. Tanto é que é imortal, que diz a palavra do Senhor em Apocalipse, que aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, será jogado no lago de fogo. Quem? Será jogado Satanás, os seus demônios, o inferno, e todos aqueles que não foram achados no livro da vida. Então, e mesmo assim, eles não serão exonerados do mundo. Deus também não destrói. Deus poderia muito bem ter destruído Lúcifer, mas não destruiu Lúcifer, deixou ele vivo. Só que o bonitinho que virou Satanás, vai sim ser jogado no lago de fogo. Então Deus não vai extinguir ninguém da terra, ninguém é extinto. Os seres angelicais e nem os seres nós, como criados por Deus em sua imagem e semelhança, nós não seremos extintos. Aqueles que vivam com Deus receberão novos céus e nova terra, mas aqueles que estão sem Deus receberão o lago de fogo e arderão eternamente. Isso deve ser terrível. E eu não quero ir para lá não, misericórdia. A gente fica imaginando que o inferno é terrível, imagina o lago de fogo, né? Onde a morte e todos os demônios serão jogados. Vamos adiantar mais um pouquinho, meus irmãos. Então, segundo o que nós vemos aqui a respeito disso, né? Que fomos criados à sua imagem, conforme a sua imagem e semelhança, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e o poder de cumpri-la, contudo, sujeitos à possibilidade de transgredi-la. Então Deus criou o homem, sim, colocou no jardim do Éden, sim, mas infelizmente eles transgrediram a lei, os mandamentos, as ordenanças do Senhor. E para que a gente possa caminhar para a nossa finalização, meus irmãos, o que eu quero expor aqui para os amados irmãos, que depois de todos os habitantes dessa terra, o homem foi criado por Deus imediatamente. Então, quando Deus criou todas as coisas em 6 dias, em 5 dias, no 6º dia, Deus criou todas as coisas e o criou, por fim, o homem. Então, Deus criou um casal humano, de quem toda a raça humana procedeu por geração.
Então todas as gerações que existiram e hoje existe, procedemos de um casal chamado Adão e Eva. Então todos nós, toda a humanidade, os milhões que morreram no Antigo Testamento, nas gerações passadas, e os que estão vivendo hoje, e aqueles que haverão de nascer antes de Jesus voltar, todos procedemos de um só casal, Adão e Eva. Que nós também cremos que Deus criou os homens à sua própria imagem, possuindo almas racionais e mortais, dotadas de conhecimento, justiça genuína, santidade, e mantendo domínio sobre a criação inferior. Por quê? Porque que nós chamamos a outra criação de inferior? Porque Deus deu a Adão e Eva o domínio sobre toda a criação. Então Deus chegou assim: Adão e Eva, tome aqui a terra para vocês administrarem e dominarem. Meus irmãos, isso sou eu, tá? Não é a Bíblia que está dizendo, não. Agora é o André viajando aqui no texto bíblico. Sou eu, digo eu, não o Senhor Deus. Mas você já para pensar, meu irmão, que autoridade que Adão tinha sobre todas as coisas? Chegar para o jacaré assim, para o crocodilo: ei, abre a boca, fecha a boca. Olhar para o leão: ei, fica sentado, rola. Agora abre a boca, late. Eu estou brincando aqui, né? Você pode pensar nisso? Ele poderia andar, meus irmãos, nos lugares mais selváticos da terra, e toda a criação tinha que respeitá-lo, porque a ordem de dominar a terra estava sobre quem? Os primeiros, os originais, antes do pecado. Só que com o pecado, o homem perde a autoridade sobre a terra, e infelizmente quem se apropria disso? Satanás. A Bíblia fala que o mundo e o sistema jaz no maligno. Então eu fico pensando nisso, né, meus irmãos? Eu fico às vezes imaginando: meu Deus do céu, Adão tinha todo o domínio da terra, tinha tudo em suas mãos. Os animais, né, estavam a serviço da alimentação de Adão e Eva. Eu não creio, meus irmãos, que existia a fome, existia o desejo de saciar, né? Eu creio nisso, o desejo de degustar, né? Não existia fome, porque a fome é produto do pecado. Mas havia, assim, os animais estavam à disposição, os frutos, a selva, as relvas, estavam tudo à disposição de alimentação. Aí vem hoje em dia o pessoal: não, pastor, eu sou vegetariano, tem outro nome? Vegano, né? Eu sou vegano, vegetariano, como isso, né? Mas antigamente não tinha esse negócio de ser vegetariano, não, meu filho, estava tudo à disposição de Adão. A diferença é que ele não engordava, ele não tinha problema com carne, ele não tinha problema de osteoporose, não tinha problema de rinite, não tinha problema de pressão alta, nem pressão baixa, porque o homem era perfeito, totalmente perfeito. O sistema funcionava perfeitamente. Perfeitamente. Então, se você, meu irmão, luta para ter um corpinho sarado, não se preocupe. O dia que Jesus voltar, diz a palavra do Senhor que nós receberemos corpos glorificados. Aleluia! Já pensou nisso? Eu fico até feliz, né? Eu fico até feliz com essas coisas. Quem está com... Não, Igor? Sei que é magrinho, né? Pegar um pouquinho mais de carne. Então nós cremos, nós como congregacionais, cremos também que enquanto criadão santo, enquanto criadão santo e capaz de obediência, e sujeitando a uma prova especial dessa obediência, proibindo de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus também o deixou com a condição de cair. Aí você fala: mas como é que Deus pode criar um ser e dar a possibilidade para ele pecar? Meu irmão, Deus não deu possibilidade para Adão pecar. Deus concedeu a Adão a capacidade também, a inteligência e sabedoria. Ele era um homem santo. Ele era um homem santo. Então Deus dota o homem nessa capacidade também de pensar. Infelizmente ele foi persuadido por um ser também muito inteligente, mas ele poderia sim ter a capacidade de não ter comido, de não ter desobedecido. Agora, meus irmãos, Deus poderia muito bem, antes de ver Adão em pecar, ele poderia ter colocado um querubim na porta ali, ou nos arredores da árvore do conhecimento do bem e do mal? Poderia ou não poderia? Deus só faz isso depois que
Adão e Eva pecam, coloca na porta do jardim um querubim. Deus poderia ter colocado o querubim ao redor da árvore? Poderia. Mas havia um propósito muito mais profundo e superior ao nosso entendimento. Mas mesmo assim Deus dota a Adão de uma capacidade incrível de conhecimento e sabedoria. Vamos aqui para a gente terminar de fato. Então nós cremos que fomos criados semelhante a Deus quanto à perfeição de integridade de sua natureza. Isso inclui conhecimento. Colossenses capítulo de número 3, verso de número 10. Vamos ver o que está escrito lá. Colossenses capítulo de número 3, verso de número 10. Está escrito assim: e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a perfeição e integridade está justamente atrelada ao que Paulo escreve. Que, claro que está falando aqui sobre as virtudes, de cultivarmos uma vida santa nele, como seremos santos. Então, há esse conhecimento, capacidade para a correta apreensão das coisas espirituais. E isso, meus irmãos, é restaurado quando o pecador é regenerado. Então o pecador, quando regenerado, volta a ter essa capacidade de entender as questões espirituais. Na graça da iluminação espiritual, ele recebeu genuína justiça e genuína santidade, a perfeita condição moral da alma e eminentemente do caráter diretor das afeições e vontade. Nós cremos também com respeito à dignidade e autoridade, a ele delegados como a cabeça desse departamento da criação, ou seja, o ser humano, o homem, recebeu a capacidade nesse departamento de gerar, de ser o gestor de toda a criação do homem. E por fim, meus irmãos, partindo para, de fato, encerrarmos, eu quero pedir por gentileza, Alex, você pegar uma mesinha para a irmã Miriam, para que daqui a pouco a gente faça a nossa assembleia. Nós cremos que as Escrituras ensinam que Adão foi criado em justiça e verdadeira santidade. Efésios capítulo de número 4, verso de número 24. Meus irmãos, eu já vi pregadores dizendo que Adão e Eva pecaram porque já tinham recebido natureza pecaminosa. Isso é uma heresia das mais altas. Por isso, meus irmãos, que a gente tem que tomar cuidado com certas especulações, porque eu não vou citar o nome desse pastor, mas ele diz assim: não, Adão pecou porque já havia a natureza pecaminosa. Isso é um absurdo. Deus criou o homem plenamente, perfeito, imortal, fisicamente dizendo, estou dizendo isso aí, mas ele foi dotado, criado em justiça e verdadeira santidade. Efésios 4, 24 vai dizer o seguinte: quando a pessoa é regenerada, que é justamente porque Cristo, meus irmãos, é o homem ideal. Então a pessoa de Cristo é o homem ideal. Qual é o intuito de Cristo pelo seu Espírito Santo regenerar as pessoas? Qual é o intuito de Cristo pelo seu Espírito Santo santificar as pessoas? É que elas comecem a ter a Cristo como o exemplo, o segundo Adão, perfeito, imaculado, santo em todas as diretrizes, em todos os pensamentos. É por isso que eu tenho dito direto aqui para os irmãos: Deus recebeu natureza de homem, só não recebeu natureza pecaminosa, porque ele não é fruto de uma relação entre José e Maria. Maria foi concebido por um Deus que é santo, atributos de Deus santo, atributos de Deus onipotente, atributos de Deus onisciente, onipresente, um Deus perfeito. Então é o Espírito Santo que concebe Maria, o desejo justamente de Deus de conceber Maria um filho, mas um filho totalmente puro, santo, com natureza humana, desejo de comer, desejo de beber, com fome, com sede, com dores,
nasceu pelos trâmites normais, né, de nascimento, gerando nascimento, 9 meses, depois veio o nascimento, cresce em conhecimento, em estatura, se foi criança, foi adolescente, foi jovem, foi adulto jovem. Então Cristo recebe essa natureza humana, só nunca teve o desejo de pecar. Porque o que nos traz o desejo de pecar é a nossa natureza pecaminosa. Como é que Cristo poderia ter desejo de pecar se nunca recebeu a natureza pecaminosa? Os irmãos já pensaram sobre isso? Tanto é que alguns, principalmente alguns que não entendem perfeitamente, falam que Jesus poderia ter o desejo de pecar. Quando? Se como Deus não pode ser tentado. Então essa ideia de dizer, Jesus podia pecar? Claro que não, meus irmãos. Porque não tinha natureza pecaminosa. E como Deus não pode ser tentado? Então nós temos que pensar sobre isso. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A vida de um homem segundo Deus. Outra coisa também, que nós cremos, que Cristo, como nós dissemos, é o homem modelo, é o homem ideal. Então toda a nossa vida é baseada neste homem ideal, o segundo Adão. O primeiro trouxe o pecado, e o segundo trouxe o quê? Salvação. Então Cristo, meus irmãos, é a pessoa ideal, é o homem justamente que Deus quer que todos nós apliquemos em nossa vida. Uma vida de integridade, uma vida de busca de santidade, mesmo sofrendo os danos deste mundo, mas uma vida de temor, de perseverança, de obediência, e obediência até a morte se for preciso. Então Cristo é o homem modelo, não é Brad Pitt, não é, quem mais os homens bonitos aí que o pessoal fala, né? Sei lá, os homens bonitos aí, eles não são um homem modelo, mas Cristo é o homem modelo. E eu quero terminar, meus irmãos, a respeito sobre isso, é que devemos cuidar e ter muito cuidado, porque hoje, com a existência de várias instituições, de vários grupos, a ideia é justamente distorcer, desconstruir a palavra de Deus, é dizer que a Bíblia não é a verdadeira fonte absoluta de Deus, né? Então, depois, quando principalmente surge essa pós-modernidade, a ideia justamente é isso, de tentar desacreditar o que as Escrituras dizem a respeito da criação, criando teorias, criando meios para dissolver nos corações a palavra de Deus, criando meios para tirar a existência correta da criação do homem e da mulher. Então isso tudo surge, e não pasme, meus irmãos, se a cada dia isso funilar. Hoje, se eu dizer assim, nós como congregação, nós cremos que Deus criou homem e mulher, se alguém se sentir ofendido, é processo. Mas é o que nós cremos, é o que a Constituição me dá direito de acreditar naquilo que me guia. É o conceito constitucional como cidadão brasileiro e como cidadão espiritual. O que nós cremos está aqui, ó, está aqui. E essa palavra para nós é inerrante, irrevogável e totalmente verdade absoluta. E é a verdade que nós cremos. Amém, meus amados? Amém? Então nós fomos criados por um Deus todo-poderoso. E como nós falamos aqui, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus.